Olá, bom dia. Eu vou resolver aqui agora algumas questões sobre equações diferenciais. Aqui no capítulo 13, a número 1, letra B. Resolva a EDO ou PVI abaixo por integração direta e verifique sua resposta. Aí tem aqui a letra B. A equação diferencial é y de x igual a e elevado a x. Né? Aqui é um problema de valor inicial. O y de 0 ele é igual a 1. Aí a gente pode reescrever isso aqui na notação de Leibniz. dy dx igual a e elevado a x. Então, integrando diretamente aqui, a gente fica com isso aqui. Integral de dy dx em relação a x igual a integral de e elevado a x com respeito a x também. Aí, né, uma função que derivando fica dy dx é y de x. E uma função que derivando da exponencial de x é a própria exponencial de x. Aí a gente soma uma constante e fica assim, y de x igual a elevado a x mais c. Né? Então, aí para encontrar essa constante c, a gente só substitui, então fica aqui 1 igual a e elevado a 0, que é 1, mais c. Então, c é igual a 0. E a resposta, então, é essa aqui, exponencial de x. Aí tem a letra D também, y' de t igual a 1 mais cosseno de 7t. Reescrevendo na notação de Leibniz, dy dt igual a 1 mais cosseno de 7t. Aí podemos integrar novamente, né? Integrar ambos os lados com respeito a t. E ficamos com isso aqui, integral de dy dt igual a integral de 1 mais cosseno de 7t dt. Então, novamente, né, uma função que derivando da dy dt é a própria y de t. E aqui a gente pode pensar o seguinte, podemos pensar como sendo a integral da soma. É a soma das integrais, então ficaria aqui uma integral de 1 dt mais uma integral de cosseno de 7t dt. E integral de 1 dt acaba sendo t, né? Uma função que derivando dá 1. E aqui, uma função que derivando dá o cosseno seria o seno, né? A gente deriva o seno, dá o cosseno. Mas como tem uma função aqui no argumento, 7t, então se a gente derivasse seno de 7t, daria 7 cosseno de t. Então a gente precisa dividir por 7. Então, se a gente derivar o seno de 7t dividido por 7, a gente encontra exatamente o cosseno de 7t. E somado mais uma constante, né? Então, essa seria a resposta da D, né? Resolvendo por integração direta. Aí tem a número 2, que pede o seguinte: resolva a EDO linear ou PVI pelo método dos fatores integrantes. Então, aí tem a 2A, y' de x igual mais 2y de x igual a e elevado a menos 2x. Essa é a equação diferencial. Aí a gente pode fazer o seguinte. Eu escrevi na notação de Leibniz de novo. E aqui a gente pode considerar uma função μ de x diferenciável. E podemos multiplicar ambos os lados dessa equação aqui por essa... Podemos multiplicar essa equação aqui por μ de x. Então ficaria μ de x dy de x dx mais 2μ de x y de x igual a μ de x vezes e elevado a menos 2x. Aí, se a gente considerar aqui que isso aqui é a derivada de um produto, ou seja, se a gente considerar isso aqui como sendo a derivada do produto de μ de x por y de x, a gente vai ter então o seguinte: se a derivada do produto for igual a μ de x elevado a menos 2x, então a gente pode dizer que a derivada de μ de x com respeito a x é 2μ de x, né? Se a gente for ver aqui, porque aqui seria
a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda, que seria isso aqui, vezes a primeira. Então, a gente pode dizer isso aqui. E aí, a gente pode resolver essa pequena equação aqui diferencial. A gente pode passar o mi de x dividindo e o dy dx multiplicando. Ficaríamos assim com 1 sobre mi de x, d mi de x, igual a 2dx. Aí a gente pode derivar ambos os lados, ficaríamos com ln de um módulo de mi de x igual a 2x mais c, a constante. A integral aqui, né, a gente integrou ambos os lados aqui, aqui seria 1 sobre mi de x, então é uma função que derivando gera isso aqui, seria o ln. E aqui a gente teria a integral lá de 2dx, e uma função que derivando dá 2 é x. A mais simples, né, seria 2x. A mais simples seria 2x. Aí a gente soma uma constante, porque pode ser... porque vai gerar duas constantes, uma constante aqui desse lado e uma desse lado. Aí esse c aqui, a gente pode dizer que é a subtração dessa constante aqui com essa aqui. Então, mas mesmo assim é uma constante, então só substituímos por c. Aí a gente pode passar a exponencial aqui, né? Passar o e elevando isso aqui ao expoente e igualando com isso aqui. Aí fica mi de x igual a e elevado a 2x mais c. Aí o módulo some porque a exponencial é sempre positiva. Então ficamos com isso aqui. Então a gente pode pegar a mais simples em que o c, a constante, é igual a zero. Então a gente tem que unir essa função aqui. Mi de x igual a e elevado a 2x. Então a gente pode trocar aqui e dizer que a derivada de e elevado a 2x vezes y de x com respeito a x vai ser igual a que um e elevado a 2x que multiplica esse menos e elevado a menos 2x, que vai ser e elevado a 2x menos 2x, né? Que é e elevado a zero, que é 1. Então, a gente pode passar esse... só integrar mesmo aqui, né? A gente integra aqui e integra aqui também com respeito a x. Aqui, a integral da derivada de uma função é a própria função. Então, a função é essa aqui. Então, uma função que derivando dá isso aqui, né? É próprio isso aqui, né? Já que isso aqui é a derivada. Então, fica e elevado a 2x vezes y de x. Isso igual a uma função que derivando dá isso. O próprio x, mais uma constante c. A gente soma sempre uma constante porque quando a gente deriva, a derivada de uma constante ela vai ser sempre zero. Então, no processo de integração, a gente tem que considerar essa constante. Aí fica assim, fica essa função, essa expressão aqui. Aí pode passar o e elevado, pode multiplicar ambos os lados por 1 sobre e elevado a 2x. Aí fica assim, x vezes e elevado a menos 2x, mais a constante c multiplicado por menos 2 por menos e elevado a menos 2x. Aí a gente pode até conferir, ver se é verdadeiro mesmo. Então, se a gente deriva essa y de x aqui, vamos ficar com isso aqui. E se a gente trocar lá na equação do início, trocar nessa equação aqui, a gente chega exatamente nessa igualdade que prova que é solução. Que esse y de x é a solução para a equação diferencial. Aí agora tem a questão 3, que pede para a gente resolver pelo método da equação diferencial separável. Então tem a by de x igual a 2x. A gente percebe que é separável porque ela pode ser escrita nessa forma aqui. Y' de x vezes g de y igual a f de x. Aqui o g de y seria 1 e o f de x seria 2x.
Então, a gente pode escrever aqui na notação de Leibniz, e aí pode passar o dx multiplicando, e fica com a integral de dy igual à integral de 2x dx. Então, aqui seria um y, né? Já que a gente teria 1 aqui, a integração com respeito a y seria um y de x. E aqui a integração é com respeito a x. Então, aqui, uma função que derivando da 2x é x ao quadrado, porque quando deriva aqui eu desço 2 para cá. Aí fica 2x, mais uma constante c. Então, resolvido. Aí tem o capítulo 14. A questão do capítulo 14 pede para a gente resolver essa EDO homogênea. Então, aqui a letra A, y' igual a y ao quadrado mais xy por x ao quadrado. E, na verdade, é um PVI, problema de valor inicial, em que y de 1 é igual a 2. Então, aqui a gente pode resolver pelo seguinte método. Vamos considerar uma função u de x e vamos dizer que y é igual a u de x vezes x. Então, quando a gente derivar essa y aqui com respeito a x, vamos ficar assim, com a derivada da primeira, que é u, então vai ser u', vezes x, mais a u vezes a derivada da segunda. Aqui, derivadas com respeito a x. E fica com essa expressão aqui. Então, u' de x é isso aqui, ó. E então, podemos substituir na equação diferencial. Porque aqui a meta é deixar essa equação como sendo uma equação diferencial separável. E aí aqui, trocando, fica com u' de x mais u. E trocando y por u vezes x, trocando o y por u vezes x, fica com u ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais u vezes x ao quadrado, né? Só trocando ali, dividido por x ao quadrado. Então, a gente tem x ao quadrado aqui, aqui e aqui. Então, só colocar em evidência e cortar aqui com o denominador. Aí a gente fica com u' de x mais u igual a u ao quadrado mais u. Podemos cortar esse u também, que vai ficar u menos u. Então, fica com u' de x igual a u ao quadrado. E aqui a gente já percebe que ela é uma equação separável, né? Porque aqui a gente poderia passar esse aqui dividindo, esse u ao quadrado dividindo, né? E esse para cá dividindo. Então, a gente teria um g de y igual a um g de u igual a 1 sobre u ao quadrado e um f de x igual a 1 sobre x. Reescrevendo na forma padrão aqui da equação separável. Então, ela é uma equação separável. Então, eu reescrevi na notação de Leibniz aqui, né? Fiz o du dx vezes x igual a u ao quadrado. Aí eu peguei o u ao quadrado e passei dividindo. Então, teria ficado assim. Teria ficado um du, um dx, e aqui teria um sobre u ao quadrado, igual a 1 sobre x. Então, aqui a gente pode passar o dx multiplicando e depois integrar. Então, ficaria assim. Ficaria a integral de 1 sobre u ao quadrado du igual a integral de 1 sobre x dx. Aqui, a gente pode escrever como sendo u elevado a menos 2. Então, o resultado dessa integral seria u elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Então, derivando, a gente percebe que chegaria nessa expressão aqui. Né? Derivando, que é esse resultado aqui. A gente deriva isso aqui e chega nessa expressão. E aqui também 1 sobre x dx, que é o ln do módulo de x.
a gente considera o módulo, porque a gente ainda não sabe o domínio dessa função u de x. Aí, então aqui o resultado seria esse aqui, né? Derivando aqui ficaria o menos 1 sobre u igual a ln do módulo de x mais c. Aqui a gente pode passar esse u multiplicando e do outro lado dividindo, fica u igual a menos 1 sobre ln de módulo de x mais c. Como a gente tem que u é y por x, podemos substituir e passa o x para lá multiplicando e fica com y igual a menos x sobre ln de módulo de x mais c. Então ficamos com essa expressão aqui, de forma geral. Como o problema é de valor inicial, a gente tem que descobrir a constante c. Então, para y de 1 igual a 2, temos o 2 igual a menos 1 sobre o ln de 1 vai ser 0, mais c. Então, c acaba sendo menos meio. E só substituindo aqui, fazendo algumas manipulações, né? Trocando c, aí a gente pode multiplicar aqui, vai ficar 2 ln de módulo x menos 1 sobre 2. E aí a gente reinverte, né? Vai ficar menos 2x sobre 2 ln de x menos 1. E essa acaba sendo a resposta, né? Eu considerei o módulo aqui para qualquer x real menos o zero. É isso aí.